Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou estar mostrando como você pode construir um sólido dentro do CST utilizando as ferramentas Curves, ou seja, construindo uma curva no plano. Isso pode ser muito útil caso você esteja aí desenvolvendo, construindo, no caso, um dispositivo planar, como um filtro planar, uma linha de transmissão planar ou uma antena planar, como é o caso aqui da antena PET. Vamos começar então? Eu já estou aqui com um parameter list com os valores preenchidos já nele. São os mesmos que eu utilizei no vídeo anterior para a construção da antena PET. E eu vou utilizá-los aqui para essa construção. Bem, na aba Modeling, a gente vai ter aqui as nossas curvas, curves. Reparem que a gente vai ter dentro de curves as construções, de 2D ou também de 3D, polígonos 3D. No caso aqui eu vou estar mostrando como utilizar os 2D. A antena PET ela é constituída basicamente por retângulos. Então, o que a gente vai utilizar aqui é somente o retângulo. Mas as outras ferramentas também são bem simples, não há dificuldade para utilizá-las. Vamos começar então com o primeiro retângulo fazendo ali a nossa PET. Vamos selecionar então retângulo. Posteriormente, vamos clicar ESC. Vai abrir uma janela aqui para a gente, retângulo. E vamos colocar um nome aqui. Vamos colocar o nome de PET. Vamos inserir os valores. Então, vamos colocar aqui o comprimento da nossa PET, da plaqueta, no caso, e a largura da mesma. Então, vamos colocar. Ela vai estar centralizada, vamos colocar então a menos L sobre 2 para x mínimo. X máximo, vamos colocar L sobre 2. O y mínimo, que é a largura mínima, vamos colocar menos W sobre 2. Y máximo, W sobre 2. Vamos deixar na curva 1 mesmo. Quando a gente der um preview, vamos reparar que a gente vai ter aqui a construção, mostrando para a gente, pelo menos, um retângulo no nosso plano de trabalho. Então, reparem que a gente vai ter todos os desenhos que forem feitos aqui vão ser construídos no plano de trabalho, que está mostrado aqui. Obviamente, você pode mudar esse plano de trabalho criando um novo sistema de coordenadas, que também já foi mostrado na aula anterior aqui, nesse sistema de coordenadas local. Bem, vamos utilizar essa mesmo. Então, vamos aproximar aqui, parece estar correto os valores. Vamos então dar um OK. Vamos retirar essa caixa aqui para ficar melhor a visualização. Vamos vir em View. Vamos tirar aqui Bounding Box. A gente poderia também retirar aqui o nosso plano de trabalho. Então, ficaria sem nada. Mas eu prefiro com ele, pelo menos para a construção em 2D. Vamos voltar então para a aba Modeling. E agora, vamos construir o nosso gap. Lembrando que a gente possui aqui um gap para casamento de impedância da PET com a linha. Então, vamos dar um zoom aqui. Vamos novamente vir em Curves. Vamos selecionar retângulo. Vamos clicar ESC. E na nova janela que abriu, vou colocar aqui o nome de gap. O gap, ele tem o valor dele, a largura dele é aproximadamente a largura da PET, 1/5 da largura da PET. Então, vamos fazer menos W sobre 10 e W sobre 10. Então, assim, a gente vai ter um total de W sobre 5. Na verdade, esse valor aqui, ele é em Y, né? Então, deixa eu passar aqui para baixo. Vou tirar aqui o menos. Nosso valor de x, nosso x mínimo, vai estar exatamente aqui no nosso valor mínimo da nossa plaqueta. Então, vai ser menos L sobre 2. E o nosso x máximo, ele vai ser o valor aí da altura do nosso gap, que é y0. Porém, então, a gente tem que colocar menos L sobre 2, que é esse valor menor aqui, mais agora o nosso y0. O que a gente vai ter? Vamos dar um preview. A gente vai ter aqui o retângulo representando aí o nosso gap. Vamos deixar na curva 1 mesmo e vamos dar um OK. Então, a gente tem aqui o nosso gap. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que retirar, essa linha que está aqui. Para quem já mexeu com outras ferramentas, como o AutoCAD, por exemplo, a gente vai ter uma ferramenta bem parecida que a gente vai utilizar agora. Vamos vir selecionar, então, a PET. Vamos vir em Curves. E vamos aqui, Blend em Trim. Vamos selecionar Trim Curves. Então, vamos clicar aqui. Ele vai pedir para a gente selecionar a outra curva que a gente quer fazer o trim com ela. Vamos selecionar o gap e vamos dar um Enter. Então, as duas já estão selecionadas e ele está pedindo aqui para a gente dar um duplo clique nos segmentos da curva que a gente deseja deletar.
Então, reparem que quando a gente passa o mouse agora sobre as curvas, elas já ficam, no caso aqui são as retas, elas ficam selecionadas com uma cor diferente. O que a gente quer apagar é a inferior aqui. Vou dar um zoom. Então, repare que ela some quando a gente passa o mouse em cima. E se a gente der um duplo clique, ela é para sumir. Por que ela não some? Porque a gente tem duas curvas aqui. A gente tem a do gap e a gente tem a da patch. Então, a gente tem que dar novamente um duplo clique. Pronto, está aí. Então, a gente consegue eliminar. Mas para a gente concluir, no caso, essa ação, a gente tem que dar um Enter. Então, está aí. Sumiu aí esses dois segmentos que a gente não queria. Então, quando a gente seleciona Curve 1, a gente tem toda aí a nossa patch. Falta para a gente aqui acrescentar a nossa linha de alimentação. Então, vamos vir novamente em Curves, vamos selecionar o retângulo, vamos dar ESC, e aqui na nossa janela, vamos colocar aqui alimentacal. Nosso valor vamos colocar primeiro o Y, que está aqui nesse eixo. Ele vai estar centralizado também nesse eixo, então vai ser menos WF sobre 2. Lembrando que eu coloquei WF para a largura da microfita. E WF sobre 2 para Y máximo. O X agora, a gente quer desse ponto, que a gente viu que ele é menos L sobre 2 mais Y0, até um valor, desculpa, esse é o valor máximo, né? O máximo, até um valor mínimo, que vai ser aqui a nossa patch, mais o que vai estar excedendo ele com a nossa linha. Então, vai ser menos L sobre 2, menos um acréscimo. Eu chamei de acréscimo esse valor aí a mais. Então, vamos dar um preview aqui. Então, o que a gente vai ter é a nossa linha de alimentação aqui. Podemos dar um OK. O que a gente precisa fazer aqui nesse caso? A gente tem que eliminar essa linha aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento que foi feito anteriormente. Vamos selecionar o caso Gap, que é essa curva. Vamos vir em Curves, Trim Curves. Vamos selecionar agora a alimentação e vamos dar um Enter. Agora a gente vai selecionar essa linha e vamos ter que dar o duplo clique duas vezes novamente. Duplo clique. E assim a gente pode dar um Enter. Aqui a gente vai ter aí a nossa patch. A gente já tem aqui praticamente o desenho dela pronto. O que falta para a gente é a parte externa aqui, que vai ser, no caso, o nosso substrato e o nosso ground, que a gente também pode fazer de uma vez. Então, vamos lá. Vamos aproveitar aqui, Curves, Retângulo, vamos dar um ESC. Na nossa janela aqui, então, vamos fazer primeiro o nosso substrato. O substrato, ele vai ter o valor mínimo em x de menos L sobre 2, menos o acréscimo. X máximo vai ser L sobre 2 mais o acréscimo. Y mínimo vai ser menos W sobre 2 menos o acréscimo. E Y máximo vai ser W sobre 2 mais o nosso acréscimo. Aqui agora vamos colocar numa outra curva. Vocês vão entender mais tarde por quê. Vamos dar um preview. Então a gente vai ver aí toda a região que vai pertencer ao nosso substrato. Vamos dar um OK. Reparem aqui que na nossa árvore de navegação a gente tem agora o nosso substrato dentro de uma curva 2. O que a gente tem que fazer também, além da curva 2, além do substrato, é o nosso ground. Então, a gente poderia fazer o mesmo procedimento, mas aqui a gente também pode utilizar as ferramentas do Transform para fazer isso. Já que o nosso substrato e o nosso ground, eles no plano são exatamente a mesma coisa, a única diferença vai ser na espessura, a gente pode dar um Transform e copiar um do outro. Vamos então selecionar substrato, vamos ir em Transform, e aqui em Transform a gente vai dar um Copy. Só que a gente não vai transladar, a gente não vai mudar a escala, nem rotacionar, nem espelhar. Vamos simplesmente dar um OK. Então, o que a gente vai ter na curva 2, um substrato e um substrato 1. Só que o nosso substrato 1, na verdade, a gente quer que seja o nosso ground. Ok, então aí, dentro das nossas curvas, a gente vai ter aí todas as curvas prontas. Falta agora a gente passar isso, transformar isso num sólido.
E a ferramenta para isso é o nosso Extrude. Vamos vir aqui em Shapes, dentro de Modeling mesmo. A gente vai selecionar Create Shape from Curve e a gente vai colocar Extrude Curve. Então vamos selecionar, ele vai perguntar qual é a nossa curva que a gente deseja fazer o extrude. Vamos começar aqui primeiro pelo nosso ground. Vamos selecionar o ground, vamos dar um Enter. Então vai abrir uma janela aqui pra gente, onde a gente vai ter que colocar o nome. Vamos colocar o nome. Seria legal, né, se ele já pegasse o nome da curva, mas ele não faz isso. Vamos selecionar a nossa espessura, no caso aqui o ground, ele é o nosso metal, esse 0.035 é o que eu costumo utilizar, não vamos colocar em nenhum ângulo. Vamos deixar dentro de componente 1 mesmo, lembrando que ele vai criar um componente para a gente, um sólido. E o material não é vácuo, vamos deixar aqui pack para deixar mais simples. Vamos dar um preview. Reparem que no preview ele vai colocar uma setinha para a gente, indicando aonde que ele vai adicionar essa espessura. E é isso que a gente quer mesmo. Vamos dar um OK aqui. Na árvore de navegação, então, agora a gente tem o nosso componente 1 e o nosso ground. Vamos fazer agora o nosso substrato. Vamos selecionar aqui substrato. Mesma coisa, em Shapes, vamos dar um Extrude Curve, selecionar o nosso substrato, dar um Enter. Na nossa janela aqui, vamos colocar substrato. A espessura do substrato agora não é mais 0.035 e sim 1.5. O componente podemos deixar mesmo. Reparem que aqui está selecionado que ele vai deletar a curva depois que você utilizar essa ferramenta, que foi o que aconteceu com o nosso ground, como a gente pode ver aqui, que ele não está mais na nossa curva 2. O material não é pack, também não vou colocar vácuo, né? Vou carregar aqui, vamos colocar FR4, vamos carregar ele, vamos dar um preview, então ele vai ficar aqui já com espessura bem maior, que é do ground. Mas aqui a gente tem uma diferença. Quando a gente der um OK, ele vai criar esse novo sólido em cima do outro sólido. Então ele vai ter uma interseção entre os dois sólidos. E ele vai dar ali, ele vai te perguntar o que você quer fazer. Se você vai manter eles assim mesmo, ou se você vai colocar ali alguma ferramenta de interseção. Aplicar alguma dessas ferramentas. Vamos dar um OK aqui. Repare então que vai abrir essa janela perguntando isso, perguntando qual combinação aqui do booleano que a gente vai utilizar, mas inicialmente vamos deixar aqui não, a gente não vai aplicar nenhuma delas. Quando a gente fizer isso, ele vai manter todas as curvas iguais, porém ambas no mesmo espaço. Fisicamente, obviamente, a gente sabe que isso não existe, né? Mas a gente vai mudar isso depois. Vamos criar agora a nossa patch, então vamos selecionar aqui, mesma coisa, Extrude Curves. Vamos selecionar agora, não é a patch, porque a patch é só, olha só como é que ele fica selecionado aqui, só essa parte. A gente poderia aqui, segurando o Ctrl do teclado, selecionar todas, ou clicar em Curve 1. Por isso eu separei eles em curvas diferentes, porque aqui eu já posso selecionar a curva 1 inteira e aplicar o Extrude nela. Vamos dar aqui um Enter. E importante aqui também, é importante falar que essa ferramenta ela só vai funcionar caso a sua curva seja fechada. Se a sua curva estiver aberta, ele não vai conseguir construir um sólido. Não vai fazer sentido, na verdade, isso. Então, certifique-se de que sua curva é fechada. Todos os pontos estão aqui fechados. Vamos então colocar aqui patch. A espessura da patch ela é condutora, é o 0.035. Não vamos colocar nenhum ângulo. E o material dela, vamos colocar pack. Vamos dar um preview. Ele vai ficar atrás, aparecendo só. Vamos dar um OK. E está aí os nossos 3 componentes. Ele não vai aparecer aqui em cima, ele vai estar aparecendo aqui embaixo, porque estão todos em cima do nosso plano de trabalho. Ou seja, todos iniciam, eles criaram a sua espessura através desse plano. Ou seja, a gente vai ter que deslocá-lo agora. Primeiro, vamos deslocar o nosso ground. Então, deslocar o nosso substrato. Ele começa em cima aqui, ele começa aqui em cima do nosso
ground. Então, reparem que os dois estão um em cima do outro. Então, a gente quer elevar ele, esse pedacinho. A gente poderia usar aqui essa ferramenta para alinhar, mas eu vou preferir aqui utilizar a nossa ferramenta Transform. Então, vamos selecionar o substrato, vamos vir em Transform, e aqui a gente vai, lembrando que a gente está no eixo Z, querendo subir ele em Z, então a gente vai subir 0.035, que é a espessura do ground. Vamos dar um preview, ele vai subir exatamente esse ponto, vamos dar um OK, e está aí, ele saiu dali. A mesma coisa a gente vai ter que fazer com a nossa patch, só que a gente vai ter que colocar ela acima do nosso substrato. Então vamos lá, está selecionada a patch, vamos vir em Transform, em Z mesmo vamos acrescentar o 0.035, porém agora a gente tem que acrescentar também a espessura do nosso substrato, que é 1.5. Vamos dar um preview, voltar aqui, preview, está aqui em cima. Então, olhem só como ele está aqui acima do nosso substrato. Então, vamos dar um OK. E está aí. Vamos selecionar todo o componente 1. E a gente tem a nossa patch construída através de curvas. Aqui depois só falta colocar a nossa porta e realizar a nossa simulação. Parece um pouco complicado, um pouco sem sentido, no caso aqui, para fazer a construção dentro da patch, mas para certos dispositivos isso pode ser muito útil. Caso que a sua curva ela seja mais complexa, lembrando que a gente tem bastante ferramenta dentro de Curves, isso pode te facilitar bastante a construir seu sólido. E quando, obviamente, você não precisa se preocupar com a espessura, ele é um dispositivo planar. Então, basicamente, nesses casos aí, a gente vai utilizar o Curves. Bem, era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários e até o próximo vídeo.